Hoje a gente vai conversar sobre o coronavírus. Eu vou trazer as informações mais atualizadas que a gente tem no momento, vindas do Ministério da Saúde e da OMS. Uma fonte segura para vocês, porque nesse canal só tem informação científica de qualidade. Vejam, no dia 23/1, o Ministério foi prestar esclarecimentos aos jornalistas, à população. Então a gente teve o ministro substituto da Saúde, João Gabardo, junto com o diretor do Departamento de Vigilância. Esse Departamento de Vigilância está tendo um trabalho muito grande nesse momento, não só com o vírus corona, como o arenavírus que eu comentei no meu último vídeo. Tá tendo um bom pronunciamento no Ministério da Saúde, está fazendo um bom trabalho. Eu estou acompanhando de perto cada boletim que sai, o que está acontecendo. E aí, o que a gente tem para falar do coronavírus é que o Ministério da Saúde está acompanhando desde 31 de dezembro, que foi notificado pela primeira vez na OMS casos atípicos de pneumonia. Então, o que acontece? É um vírus que causa pneumonia. É atípico porque normalmente pneumonia é causada por bactéria. Então, se eu tenho uma pneumonia por causa viral, o que será que é esse vírus? Será que é um novo vírus? O que está acontecendo? O que a gente teve? Que a primeira notificação, dia 18/1, foi aqui no Brasil, então a gente teve uma primeira notificação de um possível caso no dia 18, mas foi descartado pelos critérios da OMS. Teve também uma outra notificação no dia 21, também foi descartado pelos critérios da OMS. E assim por diante. Acho que foram 4 ou 5 notificações, todas descartadas. Então prestem bem atenção. Nesse exato momento, no dia 23/1, não há casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Não há casos suspeitos. Não há. Foram todos descartados os que estiverem em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Fiquem tranquilos. Ah, mas que critério é esse da OMS? Vamos lá, vou trazer para vocês. Bom, primeiro, que todos os dias a gente está atualizando, a OMS está atualizando as informações sobre o coronavírus. Quais são os critérios da OMS? Isso vai precisar da gente entender a definição de um coronavírus. Qual é a definição do caso? Prestem atenção. Para ter um caso definido de coronavírus, eu preciso do sintoma. Sem sintoma não tem caso definido. Qual que é o sintoma? Febre e sintomas respiratórios. Nossa, mas isso todo mundo tem. Ou seja, não é só isso que define. Wuhan, na China, tem que ter estado lá, visitado nos últimos 14 dias, porque em Wuhan, na China, o problema é uma transmissão pessoa por pessoa, familiar e de profissionais da saúde, é limitada. A gente diz isso que é uma transmissão local, pessoa por pessoa, lá em Wuhan, ou seja, é uma investigação do surto em Wuhan. Ah, mas se a pessoa... Por que eu tô falando isso? Porque a imprensa já fala, se você viajou para a China e voltou e tá com febre e sintoma respiratório, já tá com coronavírus. Não é. A China é um país, um país quase continental, aliás, é enorme, continental, tem 5 fusos, se eu me lembro bem das aulas de geografia, ou seja, é enorme. Tá? Então não é caso, foi para a China, veio para o Brasil, aí já notifica o Ministério da Saúde. Esses esclarecimentos são importantes, porque também não sobrecarrega o Departamento de Vigilância. Então a gente tem que ter noção desses critérios. E aí sai o boletim do Ministério da Saúde para que os médicos fiquem atentos, que seja divulgado na Secretaria de Saúde, para a gente ver e perguntar e questionar para o paciente direito, não é? Foi para a China e aí eu já saio notificando, tá? Isso é importante também para eu não gerar pavor na população. Então, o próprio diretor falou, conto com vocês, jornalistas, para ajudar a gente a esclarecer. E é importante notificar, a gente tem que notificar, é importante que a secretaria, que o hospital notifique o que eles acham que é suspeito para ter essa comunicação, porque é uma comunicação boa. Eu notifico, vai o Ministério da Saúde avaliar e tudo bem, me descarta. Descarta por causa dos critérios da OMS. Então, os critérios são sintomas,
Wuhan, na China, ou contato suspeito. Por quê? A pessoa estava em Wuhan, por exemplo, um chinês estava em Wuhan, foi para Tailândia ou para tal lugar. Tudo bem. Ou seja, se você viajou para Tailândia, você não é um caso suspeito. Você não é um caso suspeito. Mas se você entrou em contato com essa pessoa na Tailândia, essa pessoa que estava em Wuhan e ficou doente e veio para Tailândia, você entrou em contato com ela, aí sim, entendeu? Então a gente não pode falar que o paciente que estava na Tailândia e veio para o Brasil é um caso. Ele não entra no critério, da OMS. Ou seja, esse paciente pode ser notificado, a gente pode existir uma notificação pela secretaria, pelo hospital, isso é normal, porque uma preocupação, vou notificar, existe uma suspeita, esse cara veio da China, tal, tá assim, assim, assado. Aí vamos olhar os critérios, e olhando os critérios, todos do Brasil foram desqualificados. Eu vou ficar lendo, eu vou ficar por dentro desse assunto, eu vou trazer mais vídeos do tema, por enquanto eu quero lançar esse, tá? Continuem acompanhando o canal, a gente está fazendo um trabalho muito bom, nós estamos crescendo em contato também, em qualidade aqui no canal, ou seja, vai depender de vocês também, eu preciso que vocês ajudem, divulguem, compartilhem, é importante. Já estou conversando com o biólogo Henrique, com a Arena Evolucionista, para eles também abordarem o mesmo tema do coronavírus, da perspectiva biológica, de espécie, de evolução desse RNA, o DNA, como é que funciona, tá? Porque se a gente pegar a resistência científica e setorizar, por exemplo, deixa que a saúde, eu explico de uma maneira, traduzindo o que vem do boletim do Ministério da Saúde para vocês, eles abordam o mesmo tema desse aspecto que eu não saberia falar da mesma maneira que eles, e assim a gente vai se complementando e fazendo um assunto e trazendo a cobertura desse assunto de uma maneira muito interessante para vocês. Lembrando que a gente não faz a cobertura de uma maneira jornalística, tá? A minha função aqui é fazer um trabalho de educação em saúde, assim como eu vejo o que acontece no Ministério da Saúde, é fazer um trabalho de divulgação científica. Então é diferente apenas de noticiar. E isso a gente tem a preocupação na resistência científica, tá bom? Então uma coisa não substitui a outra. Ou seja, as fontes que eu uso não é G1 para ler sobre isso, não é Extra, não é essas fontes, porque elas estão, muitas delas, né, eu acabei lendo e trazia um certo espanto na sociedade, um certo medo e não explicava tão bem como, por exemplo, o vídeo do Ministério da Saúde que eu compartilhei na minha comunidade está explicando. Eles estão fazendo uma cobertura muito legal do assunto e eu também vou fazer isso e ficar com vocês, tá? Fiquem por dentro então. Muito obrigada e tchau, tchau!